estamos a te esperar. Clínica de Cardiologia Dois Vizinhos. A clínica do coração. Já pensou em não se preocupar com a conta de energia no final do mês? A Biel Soluções Elétricas oferece a você uma solução segura, econômica e de alta rentabilidade. Estamos falando do painel solar. Vá até a Biel e solicite um orçamento. Biel Odontologia Gellen conta com 3 excelentes profissionais: Dr. Farley Gellen, Doutora Maísa Biel Latrelli e Doutora Andressa Perdessetti. 3536-6668. Em 2021, conte com a Cressol para ir atrás de seus sonhos e realizar seus planos. Nós estaremos ao seu lado para o que você precisar. Vem junto, somos a Cressol. Agiliza Despachante, ágil, moderno e com as melhores taxas. Telefone 99126-2515. Programa 76. Em Dois Vizinhos são 7h28 desta manhã de 7 de maio de 2021. Estamos aqui para mais uma edição do programa 76. E eu, depois de 1 mês e 15 dias que não venho à rádio, hoje, por terminar a Semana das Comunicações, me senti na obrigação de vir ao programa com a bancada aqui da Renata, do Júnior Gonzaga, do Giovanni Lima, porque o nosso entrevistado é o nosso engenheiro de comunicação do Sudoeste, do Paraná, do Brasil, o Dr. Roberto Lang, que é o responsável técnico por todas as mudanças que as nossas emissoras sofreram ao longo de quase 44 anos da Rádio Educadora. Estamos chegando aos 30 anos da Rádio Vizinhança FM. Por estarmos na Semana das Comunicações, a comunicação não é só o que se fala ou aquilo que se ouve, mas o aparato técnico da engenharia, da inteligência que está por trás de tudo isso. E nós temos, graças a Deus, do Sudoeste do Estado do Paraná, uma pessoa que se dedica de corpo, alma e família no campo da tecnologia na radiodifusão. E é com ele que nós vamos conversar agora. Bom dia, doutor Roberto Lang. Bom dia, mestre Valdir. Bom dia, Renata. Bom dia, Gonzaga. Bom dia, Giovanni. Todos aí, vocês aí. É uma honra estar conversando. Principalmente, eu não vou desfazer os outros, né? Mas principalmente com o meu amigo especial, Valdir Paioncelli, que governou também, eu digo governou porque eu chamo ele de governador por causa do Rotary, mas dirigiu também os destinos da nossa Associação de Emissoras de Rádio do Paraná e foi meu sucessor. E então eu tenho essa alegria de estar conversando contigo hoje e você numa franca recuperação de saúde aí, que nós tanto temos torcido e orado. Bom, obrigado, Lang. Bom, hoje termina a Semana das Comunicações. Brasília, com o ministro, como é que é o nome? Ministro Fábio Farias. Parece que chegou um jovem, né, político, e revolucionou o Ministério. E tem muita novidade, né, Lang? É o seguinte, o Fábio Faria, além de ser uma pessoa da área, ele tem uma ligação muito forte com a radiodifusão, porque ele é radiodifusor. Ele tem emissoras de rádio, ele possui, ele é proprietário, então ele vive o problema e também as coisas necessárias à radiodifusão. Então ele é genro do Silvio Santos, que também tem um grande conglomerado do SBT, né? Mas eu assim julgo que algumas coisas nessa semana, Valdir e pessoal da banca, eu assim, que o mais assim me chamou a atenção foi a questão de termos uma portaria do Ministério das Comunicações que dispõe sobre a recepção do serviço de radiodifusão, no caso das emissoras de rádio, as FMs, depois a gente explica o porquê só das FMs, nos equipamentos, eles chamam de serviço móvel pessoal, que isso é do celular, né? Então, essa questão que está sendo organizada para que quem tenha um celular possa receber os sinais de uma emissora
sem custas, sem precisar entrar na internet ou coisa assim, numa situação mais direta. Então isso, na minha opinião, foi uma das coisas mais fortes que ocorreram nessa semana das comunicações. É o tal do radiofone? Na realidade seria isso, né? A recepção, porque essa recepção hoje você recebe por aplicativos e alguns equipamentos, eu posso até dizer aqui que, por exemplo, a linha do Positivo, fabricada pelo Positivo, foi a primeira que adotou essa recepção, né, como se fosse um equipamento de rádio normal. Então, é isso que pode acontecer. Tem algumas restrições, né, principalmente aos fabricantes americanos que não estão querendo, né, principalmente a Apple, que não está querendo justamente colocar esse dispositivo, que na realidade é apenas acionar o chip que possa fazer essa recepção. Ele já está equipado para isso, a única coisa é liberar o chip para que ele possa fazer essa função. E a outra conquista é a independência chinesa do 5G, né, que movimentou o país inteiro. O 5G ainda está na formatação eu diria assim, da busca de saber qual é o sistema que será, mas o 5G também será um grande passo para as comunicações, porque a rapidez que hoje nós temos, a gente já julga às vezes que coisas são rápidas, né? Mas o 5G vai gerar essa velocidade que em muitos casos se precisa. Por exemplo, uma cirurgia à distância, coisas assim, ou um carro andar sozinho, isso vai precisar do 5G. Mas me preocupa uma coisa, é a irradiação eletromagnética não ionizante que pode causar problemas à saúde dos seres humanos em virtude da frequência a ser utilizada. Quer dizer, tem coisas boas e tem coisas ruins. É aquela história, se você usa muito o SMP, quer dizer, o aparelho celular no teu ouvido, você usa muito, tudo que é demais, até água demais, pode dar problemas de saúde, né? Então, existe até uma recomendação, não foi levado em consideração ainda o 5G, mas até o 4G, da OMS, embora um pouco desacreditada essa Organização Mundial da Saúde, ela já tinha uma determinação de que a utilização, diria assim, integralizada, em tempo integralizado de um celular por um ser humano diariamente, seria no máximo de 20 minutos, quer dizer, o tempo integralizado, porque aquela irradiação está ali presente na cabeça da pessoa, no corpo da pessoa, nas mãos da pessoa. Então, e isso ainda são coisas que poderão resultar em males do futuro, né? Por exemplo, o cigarro, uma época era normal se fumar em qualquer lugar, né? Ninguém dizia nada sobre isso. Depois se detectou que ele era fazia mal à saúde das pessoas. E é o caso que um dia poderá ser que também o bendito do celular, que nos ajuda bastante hoje, poderá ser um problema que será inserido no corpo humano, quer dizer, através de algum problema que ele possa causar. Bom, doutor, o grande assunto que o senhor viveu e vive intensamente é a questão da migração, as razões, o porquê que o AM agora vai ser extinto, uma rádio tipo Educadora, 44 anos agora em julho, no ar, vai ter que migrar. Quais foram as tentativas antes da migração de criar o AM estéreo, que no Brasil não deu certo? Olha, Valdir, foi feito, inclusive participei de muitos estudos, inclusive estudos que foram feitos e desenvolvidos nos Estados Unidos, e a própria Europa tentou encontrar uma solução
para a situação do AM. E eu diria o seguinte, que o AM tem problemas hoje de recepção. Por quê? Ela não teve aquela evolução em termos de proteção, ela não se protegeu. E mesmo nós, as nossas associações, os próprios engenheiros, enfim, não observamos que o desenvolvimento dos equipamentos elétricos, eles tinham um mercado muito grande. Então, um equipamento elétrico, por exemplo, se você vai comprar vou botar um reator de lâmpada. Se você vai na loja, o nosso consumidor, estragou o reator da lâmpada fluorescente da minha casa. Tu vai lá na loja que vende o material elétrico, a primeira coisa que o cara se preocupa é no preço, é ou não é? Então, veja bem, ele vai lá e compra no preço. O preço, quanto mais barato, ele tem algumas proteções a menos. Ele funciona, sem problema nenhum, vai funcionar. Mas existem algumas diferenças técnicas. Existem filtros. Ele vai gerar ruídos. Ele vai gerar uma coisa chamada irradiação eletromagnética não ionizante, que é aquela que não ioniza. Tem a do raio-x lá, né, que todo mundo se esconde, o dentista se esconde, lá no hospital os caras se escondem atrás de uma parede que tenha um chumbo, alguma coisa assim, para tirar a radiografia da pessoa. Então, o que acontece? Aconteceu que os fabricantes de equipamentos, desses equipamentos em geral, eu só peguei o reator como exemplo, inclusive eu estive na linha de montagem de um grande fabricante em Caxias do Sul, chamado Intral. Ele fabricava 2 tipos de reatores, para a mesma lâmpada, né? E um era para exportação e outro era para o mercado interno. O do mercado interno não tinha filtragens, então o ruído começou a aparecer, Valdir, muito ruído, e as nossas recepções de onda média, como a frequência é muito baixa, né, ela teve essa situação de ruído que não deu mais para controlar. Não deu mais para controlar. Por exemplo, na Alemanha existe um controle de qualidade desses equipamentos lá o produto chinês não chega assim sem mais nem menos, que é justamente um produto que vem, não digo que o produto chinês seja ruim, mas eles fazem para ganhar mercado, de ganhar o mercado em termos de vender mais barato. Então, esse foi um dos casos. Outra situação foi que, quando a gente experimentou o AM estéreo, não funcionou em virtude do receptor, não dos transmissores. Ali não tinha problema nenhum. O problema era a recepção, que era muito caro, envolvia num dinheiro muito elevado para o receptor. Então, como é que tu vai atender o nosso amigo ali, o ouvinte, que está lá na casinha dele, uma pessoa humilde, como é que ele vai comprar um receptor caro? Depois tentamos a digitalização. Aí não deu certo também porque esbarramos no receptor. E outra coisa, que tem que ser colocado bem simples, para que as pessoas entendam. O espaço que tem, hoje quando tu vai comprar uma internet, tu diz, nossa, quantos gigas tem isso aqui? E tu está comprando um espaço, tu está comprando uma internet que te dê maior facilidade de recepção daquilo que você precisa. Já nas emissoras acontece o seguinte, vejamos, no AM, vamos supor aí, 1.300 é a frequência de vocês, certo? Então, o canal do 1.300, ele começa em 1.295, passa pelo 1.300 e vai até o 1.305. Então eu tenho 10 kHz, isso significa que eu tenho 10.000 Hz de espaço. Agora vamos pegar uma FM, ele começa no canal, lá, esse canal, ele tem 200 kHz, isso é, 200.000 Hz tem um canal de FM. Então veja bem, como é que nós vamos passar sistemas digitais em 10 kHz? Ficou tudo complicado.
E aí, de novo, problema de receptor e tal. Quer dizer, houveram tentativas para salvar a faixa de onda média. Não que ela será extinta. Isso não está nos planos do governo. Apenas foi dada a oportunidade, então, para que as emissoras de rádio migrem. Terão que migrar obrigatoriamente as emissoras que tenham abaixo de 1 kW. Então, essas sim terão que obrigatoriamente migrar. Mas, em virtude desse problema técnico, desse ruído, dessa dificuldade de recepção, por exemplo, as rádios de Curitiba não conseguiam à noite transmitir um futebol e ninguém ouvia dentro do estádio quando ligava a iluminação do estádio. Então esse que era o problema. Então o problema do ruído resultou nisso. E no caso na emissão de FM não temos esse ruído ele não atinge. Então essas foram as razões principais que levaram então à busca da migração. Então aí o que aconteceu, esse planejamento que está ainda em evolução. Em que pé está o processo? Porque é um processo, não é do Sudoeste, nem do Paraná, é do país inteiro, né? É o seguinte, nós participamos aqui fazendo um trabalho em nome da associação, como profissional, com exclusividade, atendendo ao apoio da ABERT, né, que é a nossa organização maior, e outras associações. Nós estivemos participando, então, da situação para o Paraná, né? E no Paraná nós temos um problema muito sério, que é o seguinte, essa questão da faixa estendida, que daqui a pouco vamos falar, ela não foi adotada pelos países do Tratado Internacional, que no nosso caso aqui é Paraguai, Argentina e Uruguai. Eles ainda não adotaram essa situação. Então, ficou um pouco complicado para desenvolver esse estudo. Embora nós tivemos um ministro que quis dar um presente para o Paraná, e no fim ele acabou estragando tudo, porque o Paraná teve ali a região mais central, ali, Ponta Grossa, essa região mais central do Paraná, recebeu o estudo, foi as primeiras rádios a receberem o canal planejado para o atendimento àquele decreto. O decreto número, esse eu não esqueço, 8.139 de 2013. Esse decreto, então, permitia que as emissoras procurassem, quer dizer, se tivesse no plano a condição de canalização, elas poderiam fazer a mudança. E aí o que aconteceu foi que estragou o plano, né? E devia ser começado assim, primeiro vamos resolver a questão de fronteira. Por quê? Porque tem que começar de um ponto, começar lá do Rio Grande do Sul para cima. Não, começou-se do centro e daí hoje nós temos esse problema seríssimo que as emissoras aqui do Sudoeste e Oeste e também da região de fronteira com o Paraguai, mais lá no norte do Paraná, na região de Umuarama, ali já até foi meio resolvido, mas nós temos a dificuldade de acertar com o tratado internacional, chamado Tratado Quadripartite, essa situação de canalização. Então está se estudando para todas as localidades aqui do sudoeste do Paraná, vamos falar do sudoeste, onde está incluído 2 vizinhos, fizemos um estudo, encontramos soluções, as potências devidas, Valdir, elas não foram, as emissoras tiveram que até aceitar uma redução de potência que ela deveria receber na sua cobertura efetiva, que tem hoje no AM, né? Teria que ser equivalente. Elas aceitaram para poder entrar nesse plano básico que ainda está em estudo. Então estamos aguardando aí a consulta pública 70, ela está vindo a conta-gotas, né? E em virtude desse tratado internacional. Bom, doutor, e daí a rádio que migra, como a educadora vai migrar de AM para FM, ela não ganha nova frequência, ela compra, paga o governo. Bom, aí existe uma situação assim, o governo entende que você tem direito a um espaço, e é justamente aquele 10 mil com o 200 mil,
Então você vai pagar você está devolvendo 10 mil de espaço e está comprando e está pegando 200 mil. Então uma continha de matemática muito simples. 10 mil menos, quer dizer, 200 mil menos 10 mil dá 190 mil. Então, esse 190 mil, ele é calculado, existe um preço para isso, e ele é calculado por alguns parâmetros, tipo população, tamanho do município, o IDH, enfim, outros parâmetros, uma fórmula muito complicada, né? Aquelas fórmulas que eles inventam, e aí resulta um valor. Então, é lógico, vai ter que haver um pagamento da diferença de outorga em função desse espaço. Doutor, e o dial do rádio, que vai ser tudo FM, imagine com as comunitárias, as FMs existentes, as migrantes, como é que vai ficar tudo isso? Bom, é o seguinte, então vamos por partes aí. Então, com a entrada da migração e também com a faixa estendida, que praticamente a nova norma não trata mais de faixa estendida, que seria o seguinte, porque as emissoras de televisão também estão praticamente quase todas elas migradas já para o sistema digital, TVD, certo? Bom, aí o que aconteceu? Elas foram para canais elevados, acima dos 14, canal 15, 16, 17 e assim por diante. E os canais de 2 até o 13 deixaram de existir porque eles eram utilizados pela TV analógica. Muito bem. As emissoras de FM, o 88 ou 108, ele fica ali entre o canal 6 e o canal 7, um espacinho ali no meio. E aí, com a saída do canal 5 e 6, se abriu a possibilidade de termos uma faixa maior para o FM. Então, essa foi uma luta também da radiodifusão brasileira. Então, o que aconteceu? Esta faixa, em vez de ser de 88 MHz a 108, como está no dial atual, ela vai começar em 76 MHz. Então, a inclusão desse espaço resultou numa possibilidade de alocarmos mais emissoras. Mas os nossos receptores estão praticamente, a maioria deles, de 88 a 108. Embora, vamos frisar bem, embora esses receptores já existem há mais de 10 anos. 10 anos existem no mercado. É que o nosso comerciante não tinha mercado para isso, né? Para que ele vai comprar um rádio que talvez na época custasse um pouquinho mais? Ele vai comprar um mais barato para poder vender melhor. E outra coisa, para receber quem? Uma emissora de TV que estivesse transmitindo no canal 5 ou no canal 6, né? Então muitos diziam, olha aqui, eu escuto a televisão no meu rádio. Era isso. Então já tinha faixa estendida, já existia a faixa estendida e alguns receptores comercializados no Brasil, inclusive, e no mundo também. Bom, aí o caminho foi exatamente fazer com que essa faixa não fosse destinada a outra atividade a não ser a radiodifusão. Isso foi conseguido. Então, digamos assim que podemos afirmar de que a faixa de FM, hoje ela vai começar em 76 e vai terminar em 108, em virtude desse aproveitamento. Então, existem alguns locais, por exemplo, em Curitiba, não tem jeito de colocar lá, não tem espaço dentro da faixa atual para acertar que as emissoras lá de onda média passem a usufruir a canalização da faixa atual, vamos dizer o seguinte, do 88 ao 108. Inclusive, já abrindo um parênteses, está previsto para o dia 21 de maio, a banda B, de propriedade do nosso querido presidente, saudoso agora, né, o Michel Micheletto, que estava à frente disso, e já assumiram lá a situação para que no dia 21 de maio haja em Curitiba a primeira transmissão experimental, vai ser uma situação experimental, na faixa nova,
nessa faixa nova de FM, ou na faixa estendida, né? Então vai haver isso. E aí, então, como estava falando, essa situação toda aconteceu em função de que não se tinha espaço. Então, as emissoras começaram quem quisesse entrar, teria que aceitar redução de potência, como foi o caso de muitas emissoras aqui na nossa região. É o caso da educadora nossa aqui, né? Então, existe essa situação. Agora, eu posso te afirmar uma coisa, Valdir e o pessoal aí, Renata, e também o Gonzaga, que é um especialista também na área técnica, né? É o Giovanni. Esse Giovanni que está aí não é o Giovanni que eu penso. Mas ele está acompanhando, tá? Sim, o Giovanni está na escuta também. Estamos em live no Facebook, Dr. Roberto Lang, também. Então tá. O pessoal está acompanhando também pela internet. Então veja bem, eu também estaria nessa banca, com certeza, um menino, filho, que já não está mais conosco, né? Que também era engenheiro, que também tinha vontade, filho aí do nosso grande amigo Valdir Paioncelli, irmão da Renata, irmão do Giovanni, com certeza ele estaria aqui conosco. Quem sabe ele está nos ouvindo também no lugar onde ele está. Certamente. Mas, veja bem, desculpe falar isso, mas é que me veio isso. Então, essa situação toda de alteração de plano, ela vai ocorrer devagarinho, Valdir, ela está ocorrendo aos poucos, justamente porque nós temos um problema com a Argentina. Não é um problema nosso com a Argentina, é um problema de governo da Argentina que está demorando na confirmação, e o Brasil respeita esse tratado chamado Tratado Quadripartite, que envolve esses países aqui praticamente do Mercosul. O Paraguai já respondeu imediatamente. E a Argentina, quando mudou de governo, começou a fazer essa amarração, está largando a conta-gotas. E então, a conta-gotas também serão saídas essas inclusões no plano de distribuição de canais que em Brasília, no caso a Anatel lá em Brasília, coordena. Doutor Lang, em função até do horário, que terminamos às 8 e alguma coisa, nós aqui estamos mudando já, construindo uma torre autoportante no Jardim da Colina, para eliminar o sistema tradicional das torres estaiadas, que ocupa uma área muito grande. E isso está chamando muita atenção. O Dinho, que é o seu técnico também, virá semana que vem por um tubulão de 14 metros, e daí explica que uma torre, ela para FM, ela não é irradiante, ela é só de sustentação. Ela só sustenta isso. Isso. Ela só faz a sustentação das antenas que estão lá em cima, como é o caso hoje da vizinhança, né? Inclusive, nós estamos estudando aqui as possibilidades da vizinhança subir de potência, né? Ela tem um direito técnico, o canal da vizinhança, estamos fazendo esse encaminhamento à Anatel. Provavelmente nós tenhamos aí desculpe estar falando isso, mas eu acho que vamos fazer uma vizinhança um pouquinho mais forte, né? Para atingir mais ainda o que ela já atinge hoje. Nós temos muitos vizinhos aqui, então até Coronel é vizinha, né? É verdade. Então, nessa torre, então poderá ser colocadas 2 emissoras, tá? Então, no caso, a emissora que será migrada da educadora, né? E a vizinhança, elas podem funcionar no mesmo sistema irradiante. É uma economia também de espaço, né? Porque, vejam bem, lá onde está a torre hoje da educadora AM, nós temos um grande espaço, porque além da torre, nós temos ali um sistema irradiante que tem que ocupar um determinado espaço, né? Então, se não me engano, é 100% o terreno de vocês ali, não estou lembrado, mas é bem grande. É um sítio. De 2 vizinhos. Mas esse ficou para a Mitra Diocesana de Palmas. Tá. Tá bom. Então, mas esse terreno poderá ter uma outra destinação. A Isso. moda agora é loteamento, que não tem indústria maior. É verdade. Vamos aproveitar e conversar um pouquinho com um proprietário, né?
uma pessoa há muito tempo no rádio, 43, 4 anos, para saber como que é a visão de um proprietário que está aí no rádio AM há tanto tempo e agora vê essa transição acontecendo. Olha, não só eu, até o Lang, todo mundo tem uma paixão muito grande pelo Lang. Mas como tudo na vida é passageiro, que passe, tem uma paixão muito grande pelo AM. O AM marcou a vida de muita gente, né? E tem muita gente que ainda pode ver agora, por exemplo, como migrou Verê, São Jorge, Nova Prata, Salto do Louro, Itapejara. A nossa AM abriu um espaço muito grande aqui na região, com 5.000 watts, um transmissor, um sistema irradiante bom. Então a nossa audiência é muito grande ainda no AM. Eu quero ver a mudança, mas isso vai acontecer também. Existe uma previsão da mudança da portaria, doutor? Olha, nós estamos aguardando aí a qualquer momento, né? Por exemplo, nós tivemos agora a reedição de uma portaria que estava faltando, né? Que foi a portaria número 19, que saiu, aliás, a consulta pública número 19, e essa consulta pública colocou uma situação que deu um problema lá em Curitiba, mesmo na faixa estendida, na faixa nova, né? São 3 canais que vão agora, esses 3 canais estavam muito próximos e eles tinham que ser instalados, eles chamam de colocalizados, quer dizer, eles tinham que estar praticamente no mesmo lugar. Então a banda B estava lá no Pilarzinho e a rádio do Bétega, a difusora, aqui no Cristo Rei. E daí como é que eles vão fazer a instalação próxima? Não dava, né? Então isso foi acertado nessa última consulta e foi incluso mais um canal para Londrina, mais um canal lá para Grande Curitiba e, enfim, está saindo devagarinho essa situação, né? Então eu acredito que até o mês de julho, por aí, nós tenhamos efetivamente toda essa situação resolvida. Isso se a Argentina também colaborar. Bom, para terminar, então, nós, educadoras, nós aqui falaremos na frequência 107.3 no canal 297. É isso que nós estudamos, né? E fizemos um encaminhamento e estamos aguardando que seja efetivado. Ainda não foi efetivado. Eu já queria contar que a frequência da Educadora FM... Não, é que a gente precisa da confirmação dos nossos irmãos. Certamente. Bom, doutor, o senhor hoje já fez uma boa ação. Falou mais de meia hora aqui no rádio, explicou coisas que muitas vezes as pessoas ficam falando, mas não ouvem a palavra sábia. E a sábia vale mais que a santa. Não é bem assim. Aqui a gente, na realidade, mestre Valdir, eu te chamo de mestre porque aprendi muita coisa consigo e vou dizer uma coisa, você fez parte das pessoas que me oportunizaram quando eu comecei. Porque, veja bem, um profissional como a gente, no interior, não é fácil, né? Como é que um camarada que está em Coronel Vivido, que está em Dois Vizinhos, hoje não, hoje as coisas, por exemplo, nós atendemos aqui de Coronel Vivida toda a rede Transamérica do Brasil, né? Chegamos a ser vice-presidente da ABERT, né? Então mudou um pouco a coisa. Então o respeito às pessoas do interior, isso fez com que a gente pudesse galgar alguns conhecimentos maiores. E você fez parte, juntamente com Agostinho Celeste, com o Dr. Bétega, com os radiodifusores, eu diria assim, da mais da velha guarda, né? Porque tem a jovem guarda que está aí, né? A Renata, por exemplo, e o Giovanni já são da... E está aqui o Carlos Gonzaga Júnior, também no estúdio. Então, veja bem, nós mais da velha guarda, a gente só sobe com oportunidades. E vocês, radiodifusores, no caso, Valdir, Agostinho, enfim, na época aqui era o Frei Nelson, o Frei Policarpo, me deram essa oportunidade para poder mostrar o nosso trabalho e para a gente poder também aprender as coisas, né?
porque não existe escola que ensine essa coisa de radiodifusão. Ela ficou muito presa aos militares na época que teve o governo militar. Então, não se colocou isso no banco escolar. Então, a gente foi aprendendo, né? E dando oportunidades. E uma das pessoas que eu tenho que agradecer chama-se Valdir Pagnoncelli. Ok, Lang, muito obrigado. Deus o abençoe. E desculpe por eu também estar bastante afônico em função, mas eu espero que tenhamos prestado um esclarecimento muito útil à nossa população. Estarei sempre à disposição do amigo e da Rádio Educadora, sem problema nenhum. Eu quero desejar um ótimo final de semana e que logo, logo venha essa migração. Okay. Eu só queria deixar um aviso para os nossos ouvintes que às vezes recebem essa informação e provocam um pouco de ansiedade. Só dar um tchau para o Lang, então. Sim, dizer... Lang, muito obrigado, então. Tá? Valeu, um abraço para você. Tá, tchau. Pois não, Renato. Vamos lá, mostrar o que isso na verdade significa, né? Nós estamos aqui com o Carlos Gonzaga Júnior, que está trabalhando ali levantando a torre, e o objetivo final seria melhor qualidade de som, né? Aproximar uma programação com mais qualidade para os nossos ouvintes. É simplesmente mudar lá, né, no seu radinho, em vez de pôr lá no AM, pôr no FM e procurar a Rádio Educadora, que o som vai ser muito melhor, mas não significa que o rádio AM ou nossa programação ou o nosso jeito vai mudar. É isso, Júnior? Bom dia, Renata. Bom dia, senhor Valdir. A doutor Roberto, se ainda estiver nos ouvindo, bom dia também. Prazer falar com o senhor. É uma pergunta muito boa, muito pertinente a tua, Renata. E eu tenho ouvido muito isso. Então, a Educadora vai mudar o estilo? Não vai mais ter 7,6? Vai virar uma FM? Na verdade, não. A gente vai mudar só a frequência, a forma de sintonia, e o ouvinte ganha com isso a qualidade de áudio muito melhor, que é um som estéreo, o som do FM tratado de forma diferente. Ele vai perceber uma qualidade muito superior nesse sentido. Ok, Renata, nós temos que agradecer então a Tomasom, né? Isso, vamos lá. Que nos permitiu não interromper o Lang, né? Porque no 7,6 não dá para falar tudo. Essa história de migração começou em 2010, com o ministro Paulo Bernardo, e veio, né? Então é uma caminhada muito longa, técnica, de muito estudo, como falamos aí no programa. Isso, e o apoio todo de hoje da Tomasom Home Center, os móveis da rede Toque Lar, ali há mais de 30 anos atendendo com qualidade e segurança os seus negócios. Liga lá ou conversa pelo WhatsApp no 3536-1430. Também apoiando este programa especial de hoje, a Ouro Verde Engenharia e Topografia, com a emissão de licenças aí, o engenheiro Fernando Franceschi no 35365000. A GEIF, materiais de construção, também com financiamento próprio da Caixa. Informações e WhatsApp no 3536-1636. A Concrevale, você pode entrar em contato no 3536-5555, aí com pedras, asfalto, argamassa pronta, concreto. E o loteamento Lago Dourado, com esses lotes incríveis, uma área de grande valorização. E o nome já diz tudo, né? Loteamento Lago Dourado. Bom, eu quero agradecer a presença do Júnior e dizer que ele tomou muito sol lá no Jardim da Colina, fazendo subir 17 toneladas de aço, 18, aumentou uma. Faltando ainda o tubulão. Mais o tubulão agora. E a dedicação que eles se presta, fazendo jus ao Carlos Gonzaga, o pai dele, que por muitos anos prestou serviço para nós aqui. E herdou esse conhecimento, essa curiosidade, que livro nenhum não ensina, né, Gonzaga? Como falou o senhor Roberto Langer, não aprendemos isso na escola. A gente fez Cefet junto com o Juliano, na época ainda, né, estudamos. O Juliano depois foi para a faculdade, se especializou ainda mais. Falando em agradecimento, eu preciso registrar nesse momento aqui, me peço permissão, um pouquinho mais do espaço no horário, para fazer um agradecimento e que tem que ser reconhecido aqui diante de todos o empenho da direção da emissora no sentido da melhoria que está acontecendo desde novembro para cá, que todo mundo percebeu. A ousadia, a coragem, o vanguardismo na posição do senhor Valdir, do Giovanni, da Kelly, da Simone e agora da Renata, que vem trazendo toda essa inovação para dentro das rádios Educadora e Vizinhança, e que isso tem sido percebido de uma forma muito clara lá fora. Tem que ser agradecido, dito parabéns à emissora e à direção
por esse cuidado que tem tido com as emissoras, com a forma de transmissão, com a qualidade de áudio. E, ao mesmo tempo, de forma muito particular, eu quero agradecer a vocês a confiança e o carinho que vocês têm com a gente, especialmente em depositar toda essa importância, todo esse cuidado nas nossas mãos. Muito obrigado. Você merece. Bom, eu quero dizer que, em função da minha situação, segunda-feira conclame o Jair. Viu? O Jair está aqui, ó, tá acompanhando a nossa live. Eu ainda preciso passar por algumas situações em decorrência da minha recuperação. O Giovanni Lima me olha atravessado. Está todo mundo mas bem feliz de ver ele aqui. Mas é crédito que eu acumulei. O Zanella. A Mecânica Zanella, tem que dizer a hora? Mecânica Zanella, informa a hora certa. 8h07 para o Zanella e para todo mundo. Júnior, tudo que nós falamos aqui reflete no universo de audiência, respeito da audiência. E a audiência faz o anunciante. Olha um Zanella, olha esse pessoal. Tem gente na fila para anunciar, porque sabe do resultado que vem. E quem não anuncia se esconde. Pode ver. Olha, empreendedorismo que nós temos na cidade, ousadamente anunciando. Você até fica admirado, vê umas coisas assim que, meu Deus, tudo isso, não só mídia de rádio, mídia externa e essa mídia social. Aí a pessoa dá um passo, e muitas vezes para nós mais italiano, que esparanhamos tudo, é difícil fazer mídia, mas é o pontapé do negócio. 8h08, bom dia, bom final de semana. Você ouviu pela Educadora, programa 7h30.